A temporada de 2025 da Fórmula 1 tem sido um capítulo de transição para várias equipes, mas poucas chamaram tanto a atenção quanto a Keke Sauber, já projetando sua evolução para se tornar Audi em 2026. Dentro dessa história de reconstrução, dois protagonistas dividem a responsabilidade de carregar os sonhos da equipe, o veterano alemão Nico Hülkenberg e o estreante brasileiro Gabriel Bortoleto. Uma dupla que, até aqui, tem demonstrado respeito e cooperação, mas que inevitavelmente guarda tensões escondidas embaixo do asfalto, prontas para emergir caso o carro se transforme em uma máquina capaz de lutar por pódios e vitórias. O relacionamento entre os dois começou da forma mais harmoniosa possível. Hülkenberg, experiente, com quase 2 décadas de vivência no paddock e dono de uma longa lista de qualificações notáveis, viu no jovem brasileiro um companheiro promissor. Ainda na pré-temporada, o alemão não poupou elogios à velocidade de Bortoleto, reconhecendo que o novato tinha talento natural e capacidade de adaptação impressionante. Bortoleto, por sua vez, tratou o colega com reverência, sempre destacando a importância de dividir o box com um piloto de tamanha bagagem. Era o tipo de relação que parecia perfeita para um time em crescimento, a mistura entre experiência e juventude, equilíbrio e ousadia. No entanto, a Fórmula 1 nunca foi terreno fértil para relações puramente harmoniosas. O ambiente interno de uma equipe sempre é moldado pela competitividade extrema, pelo peso político dos resultados e pelas escolhas técnicas que favorecem um lado ou outro. Quando um carro é mediano, a rivalidade interna se mantém sob controle, pois os objetivos coletivos se sobrepõem aos individuais: marcar pontos, mostrar evolução, consolidar a equipe no meio do grid. Mas quando um carro começa a despontar, a história muda. É nesse momento que pilotos deixam de olhar para o companheiro como parceiro e passam a enxergá-lo como obstáculo. O desempenho do carro da Sauber em 2025 tem subido de forma gradual. Ainda não é uma equipe de ponta, mas já flerta com boas posições e, em determinados circuitos, se coloca na zona de disputa por 13 pontos consistentes. Nesse cenário, a comparação direta entre Hülkenberg e Bortoleto se tornou inevitável. O brasileiro, com pouca experiência, tem surpreendido ao bater o veterano em classificações em várias ocasiões. O placar, ainda que apertado, mostra equilíbrio e uma certa vantagem para o novato. Isso, para o público e para a mídia, é combustível suficiente para criar a narrativa de que Bortoleto é o futuro da equipe. Para Hülkenberg, no entanto, esse tipo de situação pode se tornar um incômodo, ainda que ele não demonstre em público. O alemão sempre foi conhecido por sua consistência e pela habilidade de extrair o máximo do carro em voltas rápidas, mas nunca teve a oportunidade de pilotar uma máquina realmente capaz de disputar vitórias de forma regular. Ver um estreante começar a roubar os holofotes em um momento em que finalmente pode ter um carro competitivo seria, no mínimo, desconfortável. É natural que um veterano, prestes a entrar em seus últimos anos na Fórmula 1, queira garantir que não seja colocado de lado pela equipe, ainda mais em um projeto de longo prazo que envolve a Audi e uma nova fase do automobilismo alemão. Nesse ponto, a relação entre Bortoleto e Hülkenberg pode começar a azedar. Se o carro evoluir ao ponto de disputar pódios, cada detalhe se torna uma disputa interna. Quem recebe o pacote de atualizações primeiro? Quem ganha prioridade estratégica em uma corrida? Quem tem direito ao undercut em uma batalha direta? São pequenas decisões que, acumuladas ao longo de uma temporada, revelam qual piloto a equipe enxerga como prioridade. Se a Audi decidir apostar em Bortoleto como seu futuro a longo prazo, é possível que o Hülkenberg se sinta relegado a segundo plano, algo que certamente não aceitaria sem resistência. Do lado de Bortoleto, a pressão não é menor. O jovem brasileiro chegou à Fórmula 1 cercado de expectativas, não apenas por ser um estreante talentoso, mas também por carregar o peso simbólico de representar novamente o Brasil em uma categoria em que o país sempre teve tradição. Para ele, ser superado por Hülkenberg justamente quando a equipe começa a brigar por algo grande seria um golpe duro. A cada corrida, a disputa entre os dois se transforma em uma narrativa de afirmação, o veterano tentando provar que ainda merece espaço em uma Fórmula 1 que valoriza juventude e potencial, e o novato tentando mostrar que já pode liderar um projeto ambicioso. Em meio a isso, a mídia exerce papel central. É inevitável que jornais, comentaristas e torcedores comecem a comparar estatísticas, destacar rádios tensos e levantar teorias sobre favoritismo interno. Uma simples disputa de posição em pista pode ganhar contornos de batalha política. Um undercut concedido a um e negado a outro vira motivo de debate interminável. O ambiente, antes de respeito e camaradagem, pode rapidamente se transformar em um campo minado de desconfiança e ressentimento. E, como a história da Fórmula 1 mostra, raramente duas figuras de talento compartilham o mesmo espaço em harmonia quando o carro é competitivo. A rivalidade interna é quase um subproduto natural do sucesso.
Basta olhar para casos clássicos, Senna e Prost na McLaren, Hamilton e Rosberg na Mercedes, ou mesmo a tensão constante entre Verstappen e Ricciardo na Red Bull. O que começa como respeito mútuo logo se converte em choque de egos, alimentado pela disputa pelo mesmo objetivo. No caso da Sauber, a transição para a Audi adiciona uma camada extra de complexidade. A marca alemã quer construir um time sólido e competitivo a partir de 2026, e a definição de quem será o rosto desse projeto começa agora, em 2025. Se Bortoleto continuar mostrando velocidade, ele pode se tornar a aposta natural para o futuro. Se Hülkenberg conquistar pódios e resultados mais consistentes, ele pode exigir da equipe a garantia de prioridade. O risco é claro. Em vez de consolidar um projeto unido, a disputa interna pode gerar divisões que comprometem o ambiente e até o rendimento da equipe. Por enquanto, a relação entre os dois segue cordial, com entrevistas elogiosas e uma colaboração visível dentro do box. Mas os primeiros sinais de tensão já são perceptíveis nas comparações diretas e na forma como ambos tratam o desempenho do carro. Não se trata de antipatia, mas de sobrevivência em um esporte em que apenas um pode se sobressair. O veterano quer provar que ainda tem lenha para queimar, enquanto o novato precisa mostrar que é o presente e o futuro da equipe. A harmonia, portanto, é frágil. Se a Sauber realmente encontrar o caminho para a parte da frente do grid, a relação entre Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg inevitavelmente será testada. Talvez resista e se transforme em uma parceria produtiva, com os dois dividindo glórias em nome da equipe. Mas, mais provavelmente, seguirá o padrão clássico da Fórmula 1, uma disputa interna intensa, marcada por ressentimentos silenciosos, estratégias questionadas e a constante sensação de que o maior adversário não está em outro carro, mas no mesmo box. No fim, a história dessa relação não será escrita apenas pela amizade ou pelo respeito, mas pelo cronômetro e pela tabela de pontos. Enquanto o carro for limitado, eles podem continuar unidos, celebrando juntos cada pequena conquista. Mas no dia em que a Sauber tiver máquina para lutar de igual para igual com as gigantes da Fórmula 1, Bortoleto e Hülkenberg descobrirão o quanto é difícil compartilhar vitórias em um esporte que, no fundo, sempre premia a pena.